Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. A gente está transmitindo pela Via Morena, pela tvdob.com.br e lives na página da Via Morena no Facebook. E página que vai ser compartilhada com outras páginas, e até o final do programa a gente vai ter muitos compartilhamentos, o que indica a performance do programa junto às redes sociais. Quer dizer, aos poucos a gente vai. Não é fácil. Não é fácil, né? Porque a gente vive uma situação de polarização entre esquerda e direita, extrema esquerda e ultradireita, e não tem sobrado espaço, sobretudo nas redes sociais, para as ideologias mais moderadas, como a centro-esquerda, liberais, conservadores e tal. É tudo ou nada. É o que a gente tem notado aqui, tudo ou nada. Mas a gente tem conseguido abrir esse pequeno espaço. Esse pequeno espaço dedicado aos democratas, né? Sobretudo a social-democracia. Aqueles que ainda acreditam que a democracia representativa pode, continua sendo o melhor regime do mundo. Tem muita gente que defende a ditadura militar, muita gente que defende o fascismo, o nazismo, muita gente que defende o comunismo, mas comprovadamente o único regime que deu certo até agora no mundo inteiro foi a democracia. A democracia americana, a democracia europeia. Esse tem sido o regime, com algumas peculiaridades em cada estado onde ele foi implantado, mas é um regime que continua, né? Continua valendo. A gente não pode confiar em nenhum outro, até porque todos que foram testados até agora, o resultado foi simplesmente desastroso. O que a gente quer é exatamente abrir espaço onde as pessoas que concordam num debate lúcido participar dessa ampla audiência pública que é a República Brasileira. Então estamos aí nessa expectativa. Quem acompanha esse programa aqui pela internet, que é apresentado ao vivo todos os dias às 11h30 da manhã, aqui pela Via Morena, pelo Facebook, pela tvdob.com.br, vai sentir que depois da eleição e da posse do Jair Bolsonaro, eu não toquei no assunto da ditadura. Falei muito em ditadura militar antes da eleição, usei até essa ditadura aí, talvez, essa anomalia institucional que nós tivemos aí durante 21 anos, para alertar a população quanto à iminência, de poder voltar um regime autoritário no Brasil. Mas depois que o Bolsonaro assumiu, eu não toquei mais no assunto. Até porque ninguém quer saber do passado, né? O passado já foi. Vamos construir o futuro. Vamos, passou. Já causou seus danos. Vamos, mesmo sendo Bolsonaro
um presidente assumidamente de direita, e em determinadas ocasiões ele fala até que é de extrema direita, não custa a gente que é democrata primar pela manutenção do sistema, pela manutenção da Constituição, pela expectativa de que esse governo que está aí é um governo passageiro como foram os outros. O governo passa, a democracia continua. Esta é que deve ser a palavra de ordem daqueles que não querem a desordem institucional. Então eu sinceramente não voltaria mais ao assunto. Passaria a fazer críticas pontuais ao governo. É um compromisso que eu tenho como profissional independente da imprensa, sem reminiscências de preferência. Agora, quem voltou ao assunto, quem provocou o debate da ditadura, e eu não fujo, tá? Eu não fujo ao debate, foi o próprio Bolsonaro. Ele é que puxou. Ele é que reabriu o assunto. Quando eu achava que o principal interessado em não escavacar o passado seria o próprio Bolsonaro. Deixa para lá. Ele é que devia ter o máximo interesse em não mexer com isso. Porque ele, como deputado federal, durante os 7 mandatos dele, sempre negou a existência da ditadura. E chegou a dizer, eu tenho aqui o vídeo, está gravado aqui, e o vídeo não mente, chegou a dizer que se chegasse à presidência da República, transferia o governo para os militares para continuar o regime militar. Porque o pessoal que apoiou a ditadura, acha que não foi ditadura, mas não deixa de admitir que houve um regime militar. Para mim, regime militar e ditadura é a mesma coisa. Para mim existe democracia e existe ditadura. Não existe meia democracia, não existe meia ditadura. Ou é ou não é. É igual a virgem. Ou é virgem ou não é virgem. Então a ditadura para mim é isso aí. Agora, gente, olha, uma coisa é certa. Eu sobrevivi à ditadura. Durante os 21 anos do regime militar, da ditadura militar, eu fiz parte da luta contra a ditadura, a luta institucional. Eu não peguei em arma. Até porque já falei antes aqui que achava uma idiotice, né? Um presentão para a ditadura é a luta armada. E prolongou a ditadura, que se não tivesse tido luta armada, tivesse tido a luta que a gente fez, travou durante todo o tempo, a ditadura talvez tivesse caído antes. Só no debate, no questionamento, na resistência moral, teria derrubado a ditadura. A luta armada apenas prorrogou, né? Deu mais tempo para a ditadura, inclusive arrumar argumento para depois da queda do regime, ficar aí dizendo, não, porque nós combatimos os terroristas, porque os terroristas queriam implantar aqui uma ditadura no modelo cubano, a ditadura comunista, não sei o que, tal. Quando, em verdade, o que se queria, tanto aqueles que pegaram em arma quanto aqueles que pegaram no microfone, era exatamente a queda da ditadura e a normalidade democrática no país. Isso é que a gente queria. E foi o que aconteceu. Nós derrubamos a ditadura e implantamos a democracia no país. Implantamos a democracia no país. E é o regime que está aí. Porque se não fosse a democracia, não teria havido Lava Jato, não. Se não fosse democracia no país, o Lula jamais teria sido presidente. Se não fosse democracia, o Bolsonaro jamais seria presidente. Se fosse na ditadura militar, ele jamais seria. Ele jamais passaria de coronel.
Não seria presidente, porque presidente era uma ordem hierárquica, tinha que ser general de 5 estrelas, general de divisão. Só esses poderiam ser presidente da República, e foi na ditadura. Os generais que chegaram à presidência da República, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e o Figueiredo, todos eles eram general de 5 estrelas. Ninguém tinha, não havia boca para quem não fosse general de 5 estrelas. Então, só o Bolsonaro é presidente da República hoje por causa da democracia. Então, negar que houve ditadura no país, é bom, né, que alguém negue. E é bom que seja o presidente da República, para que a gente que viveu a democracia, que está vivo aí, eu estou vivo aí, eu vivi 20 anos tranquilo, 21 anos de ditadura, para a gente poder mostrar para a juventude que está aí, a juventude que está sendo enganada pela extrema-direita, golpista, raivosa, enfesada, que houve ditadura. E mostrar por que foi ditadura. Porque tem gente, não foi ditadura. Porque como é que podia ter ditadura se tinha eleição? Ditadura é Cuba, ditadura é Coreia do Norte, ditadura que não tem eleição, onde não tem eleição, é Venezuela. Cada país que tem ditadura tem as suas peculiaridades. A Síria, por exemplo, tem um ditador lá, uma dinastia de ditadores. E tem eleição normal. Normal não tem eleição. Mesmo na guerra foram realizadas eleições presidenciais na Síria. No Paraguai, por exemplo, no tempo da ditadura do Stroessner, tinha eleição para tudo. Tinha eleição, tinha liberdade de voto. E o voto era obrigatório até para estrangeiros que moravam no Paraguai. E era uma ditadura. Tanto era ditadura que derrubaram o Stroessner. Um golpe de militar, aí foram os militares que derrubaram. Só que os militares no Paraguai derrubaram e passaram o governo para um civil. Eles derrubaram a ditadura e transformaram o Paraguai numa democracia. Então, negar a ditadura a essas alturas dos acontecimentos, quando está tudo aí, né? Você pode verificar. O regime não houve porque o meu avô falou que não houve. Não. Meu avô disse, eu estou vendo aqui alguns jovens, né? Diz, meu pai viveu no tempo do regime militar e gostou. Tá? Gosto é outra história. Tem gente que gosta. Mas negar, aí não. Aí é achar que todo mundo é idiota. Aí tem outro argumento, esse argumento muito usado pelo Eduardo Bolsonaro, filho do presidente que vai ser o embaixador lá nos Estados Unidos, de que o regime militar, eles não falam ditadura, que os militares só puniram vagabundo. O cara que era vagabundo, mandou prender. Não prendeu nenhum vagabundo, não foi atrás de nenhum vagabundo. Os vagabundos, eles aderiram aos militares, né? E ficaram lá. Prenderam e mataram gente de bem. E eu nem vou citar terrorista aqui, ou quem participou de luta armada, para dizer que era terrorista, tinha que morrer mesmo. Tal. Vou citar aqui alguns nomes de pessoas que nunca foram sequer da esquerda, pessoas que foram sociais-democratas, até de direita. Puniu-se Juscelino Kubitschek, que não era terrorista,
Era um político. Foi presidente da República. O melhor presidente da República até o tempo dele. E um dos melhores de todos os tempos. Wilson Barbosa Martins, da UDN, liberal. Foi cassado, teve um mandato dele cassado. Nelson Trade foi preso. Nelson Trade, pai do Marquinhos Trade, pai do Nelsinho Trade, pai do Fábio Trade, um dos políticos mais sérios que o nosso estado já conheceu. Foi para a cadeia. Não era o caso mais emblemático, o jornalista Vladimir Herzog. Foi para a cadeia, mataram ele na cadeia. Torturaram-no até matar na cadeia e não tiveram coragem, a hombridade de assumir. Porque o guerrilheiro matava, o terrorista, né, matava e assumia. Os torturadores do regime da ditadura militar torturavam, matavam e não assumia. Não, ele se enforcou, ele não assumiam. Então, o caso de Vladimir Herzog, que não era militante de esquerda, ele era, me parece que, filiado ao PCB, tinha uma filiação, mas não era militante, era funcionário de uma empresa de comunicação estatal, que era a TV Cultura de São Paulo. Foi ao quartel do 2º Exército prestar depoimento espontaneamente. Não foi nem preso, né? Foi lá, foi intimado, foi lá. Lá ele foi torturado até a morte. E ainda forjaram o enforcamento, puseram uma forca. Então tá aí a história, gente. Você não faz a história ouvindo as pessoas. Pode ouvir as pessoas na história como complemento, né, de um trabalho que você está fazendo. Mas você vai atrás de provas documentais. E o que não falta para provar e comprovar que houve uma ditadura sanguinária aqui neste país são os documentos. É a bibliografia. É a hemeroteca. É lá que você vai buscar a prova da crueldade, da tirania que foi o regime de 64 a 85. Que muita gente gostou. Mas tem muita gente que gosta também do regime cubano. Tem muita gente que gosta do regime da Venezuela. Tem muita gente que adora o regime chinês. Tem muita gente que gosta do governo da Síria, apesar da guerra sanguinária que está lá. Tem gente que gosta e gostaria que fosse pior. Agora a gente não pode se fixar numa minoria radical fundamentalista. Deve-se olhar e se espelhar naquilo que existe e que convence a maioria absoluta da população. Aquilo que quer a população. Se o presidente da República quer, né, o debate sobre a ditadura, e ele que puxou isso aí. Não vem me culpar, ele, o presidente Bolsonaro puxou esse assunto numa ocasião que não tinha nada a ver com isso, ele puxou o assunto. Foi quando provocou o presidente da OAB, sobre o pai do presidente da OAB, Santa Cruz e tal, que teria sido morto na... Não tinha, a discussão não era essa, mas ele provocou. Provocou por quê? Porque ele quer discutir isso. E se ele quer discutir, vamos discutir. Vamos debater.
Se você concorda, se você discorda, você deve participar desse debate. Não deve ficar mudo, né? Tá, esperar. Se você concorda, se você tem evidências, participa. Eu estou aqui querendo debater com o presidente, mas como ele não, ele não vai dar bola para mim, eu debato com as pessoas que se alinham a ele, que querem defender um regime militar, que querem dizer, né, que não houve ditadura militar, está aqui. Convido para usar a rede social aí, dar sua opinião, a gente falar sobre o assunto. E convido também para vir aqui. Para vir debater comigo aqui. Você tem coragem de fazer? Então vem. Traga todo o seu conhecimento sobre o período 61, 64 a 85 e vamos debater. Vamos ver se foi ou não foi ditadura militar. Vamos ver se valeu a pena 21 anos de obscurantismo institucional. Vamos ver se houve. Não houve. Construíram não sei quantas mil casas, construíram uma ponte, sei lá. A economia. Tem gente que fala, não, a economia, o Brasil vivia bem. Mentira. A economia do regime militar foi um fracasso. Terminou o regime militar, a inflação no Brasil estava quase 1000% ao ano. Era uma inflação venezuelana. Ah, teve um combate à corrupção. Mentira. Não se combateu corrupção no regime militar. A ditadura deu abrigo aos corruptos e ladrões. Deu abrigo. Protegeu. Com a censura e as sinecuras. Com a censura e com as sinecuras. Se aparecia um ladrão ligado à ditadura militar e a imprensa tentasse denunciar a ladruagem, era censurada. E publicava no lugar da notícia uma receita de bolo, um poema de Camões. Cansei de receber, na redação do jornal onde eu trabalhava, a visita de agentes da Polícia Federal com notificação para não publicar notícia tal. Dezenas de vezes, era quase todo dia. Trabalhava na radiodifusora aqui de Campo Grande, a PR7. Trabalho até hoje, né? Mas hoje já não é mais PR7. A PR7 contratou para divulgação exclusiva no estado, naquele tempo Mato Grosso todo, o Festival Internacional da Globo. Era feito pelo rádio. E a gente recebia, depois de cada espetáculo, de cada classificatória, recebia a fita, né? Naquele tempo não. Era fita, não tinha vídeo, era uma fita. Também não era fita cassete, era fita enorme. A Polícia Federal colocou dentro da emissora um sensor para acompanhar a apresentação do festival, já com a lista de músicas que teriam que ser censuradas, que não poderiam rodar. E uma dessas músicas era Pra Não Dizer Que Não Falei de Flores, do Geraldo Vandré. Essa música, me lembra, ele cortou o censor
cortou a fita no começo da música, no final da música, e a fita foi emendada e a música não pôde ser apresentada. Isso é democracia? Eu pergunto, isto é democracia? E tem muitas coisas, então eu estou convidando, né? Transformando este espaço, pequeno espaço aqui, em um fórum de debate sobre a ditadura. As pessoas que quiserem defender a ideia do Bolsonaro, vem aqui. Vamos debater. Traga seus argumentos, que eu uso os meus, e vamos debater isso. Já que o presidente da República, o Bolsonaro, reabre o debate, uma coisa que eu achei que ele não ia fazer, já que ele faz isso, por que a gente não vai fazer também? Por que a gente não vai acompanhar? Onde é que está aqui? Na Legião Bolsonariana? Aqui é meus parceiros aqui da Legião Bolsonariana. Tem aqui uma porção de gente dizendo que foi uma beleza. Pascoal Azevedo. Aqui tem bastante coisa. Você, Marcos Geraldo Aguiar. Estou lendo aqui, tudo isso aqui está na Legião no bloco Legião Bolsonariana. Você é só mais um comunista disfarçado. Referindo-se a mim. Não sou comunista, nem disfarçado e nem declarado, até porque não sou comunista. Por que eu não sou comunista? Porque eu sou contra a ditadura. Só por isso. Poderia até ser. Não é proibido ser? É proibido ser comunista? Não é. Mas não sou. Não sou porque sou contra a ditadura e o comunismo defende a ditadura do proletariado. Regime comunista é ditadura e eu sou contra a ditadura. Só por isso. Tá, ô Marco Aguiar? Pascoal Azevedo. O que não pode é democracia corrupta, imunda, nojenta. Também concordo. Democracia tem que ser séria. Democracia tem que ter Operação Lava Jato. Porque só na democracia tem Operação Lava Jato. Só na democracia teve Operação Lava Jato. No regime militar não houve operação nenhuma. Porque a ditadura, eu vou repetir aqui, ela protegia os ladrões da ditadura. Tá? Ela protegia, eu vou citar aqui um ladrão da ditadura que foi protegido o tempo todo, chamado Paulo Sami Maluf, e que foi punido somente pela democracia. Queriam dar a ele, sabe o quê, Geraldo? A presidência da República. Ele foi no último candidato do colégio eleitoral apoiado pela Arena, candidato do PDS, o partido do governo. Ou você esqueceu disso? Nós impedimos, para nós que eu votei lá no Tancredo Neves, tá? Para evitar que a ditadura entregasse o governo para o maior ladrão que já passou nesse país, chamado Paulo Sami Maluf. E que foi punido pela democracia. Tem mais aqui. Ainda o Pascoal. O Pascoal tá bravo. Quer saber quem foi o ditador do Brasil? Foram 6, né? 6 ditadores. Todos eles oriundos do exército brasileiro, infelizmente. Hoje o exército não entra mais nessa, tá, Pascoal? Foram 6, já falei aqui. Castelo Branco, Costa e Silva, Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e Figueiredo. Foram 5. Ainda o Pascoal. Pascoal tá.
Aconteceu nada, começou a roubalheira maldita, né? A roubalheira começou exatamente na ditadura. O que o pessoal, comparar ladruagem que houve no Brasil agora com a ditadura, agora é trombadinha, tá? Eu tenho os escândalos da ditadura. E que nenhum foi apurado, porque foi protegido pela lei da anistia. Ah, mas a OAS Odebrecht remodelar o sítio do Lula, lá em Atibaia. A empreiteira que fez a Ponte Rio-Niterói, que é considerada a maior obra da ditadura, remodelou o sítio do Figueiredo, em Petrópolis. Remodelou, foi lá, remodelou. Construiu um aras, né? Um aras, o Figueiredo gostava de cavalo. Aliás, ele falou que preferia o cheiro do cavalo ao cheiro do povo. Remodelou, não aconteceu nada. Pascoal Azevedo, só dá Pascoal aqui, meu? Ô Pascoal, fala tudo de uma vez, meu. Programa de esquerdista mimimi. Bolsonaro mais ético dos últimos 30 anos. Programa de companheiros. Tô fora. Tenho 60 anos. Foi a melhor época da minha vida. Não tinha políticos picaretas, bandidos e ladrões. Ô, Pascoal, no tempo da ditadura não tinha picareta. Cada deputado da Arena e do PDS tinha direito a uma empreiteira, certo? Montava empreiteira, o nome dele mesmo, da família dele. E todas as obras que ele conseguia verba parlamentar, enfiar no orçamento, quem executava era a empreiteira dele. Você sabia disso? Não sabia? Então vem aqui, que eu vou mostrar para você. Mudou aqui, agora é o Francisco Carmo. Bandido tem que morrer e jogar em alto mar. A ditadura, não sei se jogava em alto mar, né? Eu não sei. Mas queimava nos fornos no Vale do Paraíba. Esse Santa Cruz aí, que foi torturado e morto pela ditadura militar, na Casa dos Horrores, lá no Rio de Janeiro, foi incinerado numa usina em Goitacazes. Não sei o que eu estou falando, não. O cara que incinerou, que levou o cadáver para incinerar, ele é que fez a declaração da Comissão da Verdade. Ele é que fez a declaração. Ele assumiu, está declarado, está aí. Apareceu ontem no Jornal Nacional. Já tinha aparecido antes. Rosalvo Inácio. Senhor Sérgio Cruz, estes que defendem e gostam da ditadura militar, mas na época da ditadura foram poucos que tiveram coragem de combater. Pergunta a eles se eles querem morar nestes países que são ditadura. Está feita a pergunta. Quem gostaria de morar na Venezuela, morar em Cuba, morar na Rússia, né? Morar na Coreia do Norte, na Síria, na Arábia Saudita? Pergunta que eu faço. Porque eu não tenho ditadura favorita. Ah, ditadura favorita. Eu não tenho ditadura favorita. Nem sou apaixonado por nenhum político. Bom, a gente volta ao assunto, né?
as mensagens estão chegando aqui. Depois do tempo em Brasília e no estado de Mato Grosso do Sul. Quando o Heitor nasceu, eu fiquei na enfermaria com mais 5 mulheres, né? E todos bebês prematuros, que por algum motivo estavam lá há mais tempo. E aí eu via que as mães já não conseguiam tirar tanto leite, eles não podiam mamar, então não tinha aquela produção, né? Porque é importante a sucção do bebê para a produção do leite. Aí eu me coloquei no lugar daquelas mães, porque se fosse eu, se meu filho precisasse, eu ia querer muito que alguém se disponibilizasse a doar. Eu levo o leite, né, já depois que está congeladinho, entrego no banco de leite. Lá eles vão processar, primeiro eles vão avaliar se tem sujidade, né, se tem alguma coisa, se o leite realmente está apto para pasteurizar e liberar para os bebês que estão internados, né? São os prematuros, que por algum motivo ou outro não conseguem mamar ou a mãe não pode aumentar, que também recebe esse leite que a gente doa. Doe leite materno, alimente a vida. Voltando com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com, a gente está falando hoje sobre ditadura, né? Porque, atendendo à convocação do presidente Jair Bolsonaro, que quer voltar ao assunto, eu até achava que ele não ia querer voltar a esse assunto, né? Ia jogar uma pedra em cima, porque ele é muito comprometido, né, com a extrema-direita, com o pessoal que governou o Brasil durante a ditadura militar, e eu achei que ele queria dar um formato mais moderno, né? Porque ditadura, crueldade e tal. Achei que ele queria fazer um governo de direita, mas uma direita tipo americana, de direita tipo Trump e tal. Não queria voltar ao passado, né? Voltar às brutalidade, a selvageria que foi o regime de 64, que ele aproveitou muito bem durante a campanha eleitoral, durante os mandatos dele. Aliás, ele foi deputado 7 vezes, graças às posições muito coerentes que sempre teve com relação aos regimes de força, ditadura. Ele defendia, né? Não tinha assim muita convicção. Defendia porque era interessante do ponto de vista eleitoral. Ele nunca perdeu a eleição. Sempre foi deputado federal mais bem votado no Rio, porque conseguia agregar toda a direita mais conservadora, mais radical, em torno da candidatura dele. E foi levando isso, né? Tal. Agregou os intervencionistas. Para mim, a pior raça que tem é a tal de intervencionista, né? O cara que aproveita a democracia para subverter, né, e fazer a apologia da ditadura e defender a ditadura, a volta da ditadura. Porque esses intervencionistas aí, eles votaram no Bolsonaro, mas eles não queriam o Bolsonaro.
Assim como não querem o Bolsonaro. Eles querem a ditadura militar. Eles só confiam nos militares. É um direito que cada um tem, né? De ter o seu conceito de só. Agora, quando você defende uma ideia, tudo bem. Agora, quando você traz para o público a ideia, você tem que discutir a ideia. E tem que defender a ideia. Não colocar a ideia apenas porque é uma coisa de sua preferência. Você gosta de pessoas de olhos verdes, olhos azuis, não tem nada a ver. Até porque não dá para explicar. Agora, ideologia, tudo isso dá para explicar. Então você vem a público e explica isso. Debate isso. A única vantagem, né, entre aspas, que os intervencionistas têm é de que a ditadura não corrompeu. Que a ditadura era contra os corruptos. E eu já mostrei isso aqui 1000 vezes. Tem nada a ver. Nada a ver. A lei de levar vantagem, a lei do Gerson, começou exatamente nos maiores escândalos abafados pela ditadura militar. Os grandes ladrões deste país foram cultivados na ditadura militar. Tem um que está preso lá nos Estados Unidos, tal de José Maria Marim, que era um dos ladrões premiados pela ditadura. Ganhou o governo de São Paulo, esse cara. A ditadura deu para ele, você vai ser governador de São Paulo. Ladrão declarado, assumido e comprometido. Como Paulo Salim Maluf. Tem uma lista enorme, né, de pessoas que corromperam, que roubaram e que foram protegidos. Nunca teve uma operação lava-jato no regime militar. Porque o regime militar puniu apenas aqueles que eram adversários dele. O que é próprio de toda a ditadura. Se fosse a favor dele, podia roubar à vontade. Gente, veja só o tamanho da crueldade, da ousadia da ditadura militar. Já na decadência, ela tentou colocar no governo da República, na chefia Suprema das Forças Armadas, sabe quem? O Paulo Salim Maluf. O Paulo Salim Maluf, tem alguém para me desmentir aí? Cadê os desmentidores oficiais? O Paulo Salim Maluf foi o candidato do PDS no colégio eleitoral para a presidência da República contra o Sarney. Por que aqueles que defendem a ditadura não vêm falar disso aí? Que ditadura combatia a corrupção, mentira. Andrade Gutierrez mandou remodelar o sítio do General Figueiredo. Ele era presidente da República. Foi lá e remodelou. Igual o Odebrecht e a UAS fez com o sítio de Atibaia lá do Lula. Mesma coisa. Só que o Figueiredo era mais autêntico. Ele assumiu, esse sítio é meu. Fizeram aras, fizeram tudo para ele. O Lula não assume, né, que é dele. Jura de pé junto que o sítio é de outro. O mesmo crime que o Lula cometeu, o Figueiredo também cometeu. Justificar o Lula pelo Figueiredo? Não. Apenas dizer que toda essa bandalheira, que toda essa patifaria, que toda essa
corrupção desenfreada começou exatamente no regime militar. E continuou. Entrou Sarney, corrompeu. Entrou Fernando Collor, corrompeu com PC Faria. Teve um intervalo do Itamar Franco, que não houve corrupção comprovada. Entrou o Fernando Henrique, corrompeu para garantir o projeto, a PEC da reeleição. Corrompeu. Bem menos do que no tempo da ditadura, mas corrompeu. Aí entrou o Lula e desembestou, né? Entrou o PT, desembestou de vez. O Temer deu continuidade. E agora não se sabe, né, se pode falar mal se esse governo pode atacar corrupto, enquanto pelo menos não resolveu o problema do Flávio Bolsonaro, que antes de assumir já estava fazendo rachadinha. Então não dá para falar. Alguém falando aqui que o Bolsonaro é o mais ético dos últimos 30 anos. Para conseguir isso, ele vai ter que elucidar o caso Queiroz, que tem tentado impedir tudo quanto é jeito. Tudo quanto é jeito tem tentado impedir, o Queiroz sumiu, não se fala mais no assunto. Tal. Isso é caso de corrupção. Ah, mas é 2.500, pouquinho e tal. Não dá para quantificar. Para mim, o cara que bate uma carteira e o cara que depreda o patrimônio de uma estatal do tamanho da Petrobras é ladrão do mesmo jeito. É corrupto do mesmo jeito. É assim que eu entendo. E foi exatamente a minha luta no tempo da ditadura, foi contra a corrupção. E nenhum corrupto foi punido pela ditadura militar. Eu quero que alguém que viveu aquele tempo mostre. Ah, prenderam fulano, caçaram fulano e tal. Você vai ver na lista, era tudo adversário do governo. Eram todos adversários do governo. Ou não? Vamos? Cadê o pessoal que defende a ditadura militar aí? Cadê? Vamos conversar mais aí. Vamos discutir, traz seus argumentos. O presidente da República, o Jair Bolsonaro, autorizou. Não precisa ficar com medo, não. Ele autorizou, vamos debater. Você concorda com o Bolsonaro de que não houve ditadura? Que houve um regime militar, mas era democracia? Agora, como é que você pode... Se foi regime militar, foi ditadura, porque não era democracia. Querer esconder isso? Ah, não houve. E o Bolsonaro sempre, aparentando uma convicção extraordinária, sempre defendeu que não houve ditadura. Não conseguiu convencer as pessoas que conhecem a história, ou por viver, ou por ver a história, por conhecer a história. Mas convenceu muita gente que se apaixonou pelo discurso. E não teve a preocupação de ir lá buscar, né, comprovar. Mas será que esse cara está falando a verdade? Será que é mentira? Vai ver que é, mas vai levanta. Vai numa biblioteca e pega a bibliografia, os livros que falam do tempo.
no tempo. Vê os jornais. O melhor documento histórico que existe é o jornal. Mesmo os jornais censurados, você dá para... Eu tenho feito pesquisa aí de história do Estado aqui, jornais de 100, cento e poucos anos atrás, é lá que eu tenho de buscar. Confirmar os fatos. Lá nos jornais. Vai ver, pega os jornais de 64, 65 até 85. Você vai ver a evolução do golpe militar até a ditadura mais sanguinária, que foi a do AI-5. Você vai ver isso aí, acompanha. O AI-5 que foi decretado em 68. Acompanha. Para mim, um dos maiores erros da esquerda foi a luta armada. E um dos maiores erros do governo da direita foi ter deixado o Congresso aberto. Porque mesmo intimidado, mesmo restringido, o Congresso conseguiu ter uma oposição sistemática ao governo. Conseguiu manter lá, na marra. Havia processo de cassação, caçar, mas surgiam outros. Conheça a história para você entrar no debate. Está na hora, e é bom que muita gente conheça, que tem muita gente aí que não dá nem bola. Não, o Bolsonaro falou que não foi, não foi. Vamos mostrar ao presidente o que foi e o que não foi. Porque o presidente também não estudou a história, porque não tem o menor interesse. Mesmo essa que ele deu aí, de que o Santa Cruz foi morto pelos próprios companheiros, ele não tem prova nenhuma disso. Ele não sabe de nada. Ele inventou isso aí. Por quê? A história diz exatamente o contrário. O Santa Cruz foi morto, foi preso pelos militares. No dia da morte dele, ele era custodiado pelos militares. Tem documentos da Marinha, documento da Força Aérea Brasileira, tem o depoimento do Cláudio Guerra, que era delegado incinerador, e que levou o corpo dele para ser incinerado em Campos do Goytacazes, numa usina que tem até o nome da usina aí. Selmo Medeiros. Não vai bater em mim, né, Selmo? Vamos lá o que diz o seu Selmo Medeiros. Olá, Sérgio Cruz. Sérgio, boa tarde. Não sou a favor da ditadura, nem nunca fui. Mas meu pai, que foi um radialista na época, sempre me dizia que só sofreu na ditadura muitos vagabundos que não queriam trabalhar. Não sei quem está certo, fica difícil saber quem diz a verdade. Repito, não tenho amores pela ditadura, mas precisamos saber realmente onde está a verdade. Pois é, Céu. A verdade você tem que buscar. Vai atrás, você acha. Já deu os caminhos. Vai buscar as provas onde estão os documentos da história. Você busca, lá você acha. Não precisa me ouvir. Não precisa ouvir seu pai, seu avô, seu tio. Não precisa ouvir preferências. Quem tem preferência, não. Consulta a história. Ou você não tem tempo de consultar? Manda teu e-mail, teu endereço eletrônico, que eu mando uma série de documentos para você da esquerda e da direita. Eu mando para você os jornais, que o jornal todos eles eram censurados, mas todos eles traziam fatos que mostram que se era censura, era ditadura. Tá? Rosalvo, esse telefone aqui, ele apaga, meu. É o meu, é? Ele vai apagando aqui. Seu Sérgio Cruz. A ditadura militar foi tão criminosa que colocou bomba para matar cerca de 10 mil jovens no conhecido Rio Centro, Rio de Janeiro. Será que isso não foi crime? É o episódio do Rio Centro, né? Episódio do Rio Centro que até hoje os militares negam, mas está muito bem esclarecido, né? Foi colocado tinha uma festa no Dia do Trabalhador
no Rio Centro, era um recinto lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, colocaram um carro com uma bomba dentro. Só que a bomba era para explodir no determinado horário, quando tivesse tudo lotado, explodiu antes. E matou um oficial do exército que ia encarregado pela detonação da bomba. Morreu. Pegou o cara. Aquilo na hora da festa, né? Na hora onde sei lá onde é que esse carro ia ser colocado, a explosão ia matar uma porrada de gente. Tentaram depois dizer que foi coisa de terrorista. Terrorista sim, é claro que foi. Mas terrorista patrocinado pela ditadura. Coisa que aconteceu. Agora, vamos ler, vamos estudar, né, gente? Não dá para você conhecer um fato histórico apenas por ouvir dizer. Ah, o Sérgio Cruz falou, o Bolsonaro falou. Não, vai ler. Pega a hemeroteca da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que você acessa direto na internet aí, e vai ler o que aconteceu em 64. Para não falar besteira. Para não se deixar enganar por conversa fiada, por mimimi. Vai conhecer lá tem tudo. A imprensa é o fiel retrato do que acontece na história. A história é a imprensa. Procura lá que está tudo lá. Jornal do Brasil, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Revista Veja, tudo lá. Revista Realidade. O Globo. Está tudo lá, notícia do dia. Diário de Notícias. Tudo lá que acontecia. Vai lá. Veja o que foi que o governo da ditadura militar fez. Tem tudo lá. Tem os atos institucionais. Tem tudo lá. Está tudo publicado. Não há o que discutir. O Bolsonaro não sabe por conveniência. Sabe, mas não diz. Prefere criar uma própria versão para continuar deliberadamente cometendo esse equívoco. E como a maioria não quer saber de história, né, se apaixona, aí vai muito bem. Agora, quer discutir democracia, ditadura, vem para cá. Vem para cá, tô provocando, estou convocando aqueles que defendem a ditadura para vir para cá. Não precisa mandar, não, o que eu mandei aqui fica fácil ele responder. Não, vem aqui. Tem um microfone, né? Tem um microfone que você pode usar e abusar. Tá aqui, o microfone está aqui, ó. Pode usar ele. Aqui, ó. Está aberto aqui para você. Senta aqui ao meu lado e a gente vai discutir. Selma, respeito muito o seu conhecimento da história. Gostaria muito de saber. Mas, Sérgio, tenho respeito pela sua pessoa. Tá bom. Está aqui o e-mail do Selmo Medeiros. Vou mandar para ele todos os endereços onde ele pode pesquisar. É interessante que as pessoas conheçam, né? Não estou falando, eu não sou nenhum apologista de esquerda, de comunismo, nada disso. Eu sou um homem apaixonado pelo regime democrático, pelo Estado de Direito, pela justiça social. Sou contra qualquer tipo de fundamentalismo, qualquer tipo de fanatismo. O fanatismo não leva a nada, leva ao caos, ao ódio. A divisão, eu sou a favor da soma, vamos somar, juntar. Ah, mas o Bolsonaro, não tem nada de Bolsonaro, o Bolsonaro vai passar. Bolsonaro no máximo 8 anos ele passa, se chegar até lá. O Brasil continua, eu vou passar. Mas o Brasil vai continuar. E a responsabilidade é nossa de construir o Brasil, revivendo a sua história
Porque quem não conhece o passado não tem como chegar ao futuro. Bem, acabou o nosso tempo. Voltaremos amanhã com mais um programa Sérgio Cruz, mais um debate. Muito obrigado a você que nos acompanhou pela viamorena.com, pela tvdob.com.br, pelas redes sociais. E tchau, Pica-Pau!